Olá, um cumprimento e uma saudação a você que está assistindo a este vídeo. Este trabalho faz parte de um conjunto de ações que acompanha a gravação em vídeo do espetáculo teatral Gulliver, um gigante diferente, com a companhia Tertúlia de Ribeirão Preto, que tive o prazer de dirigir. No primeiro vídeo, abordei o tema da diversidade e neste vou falar da prática de contar histórias, usando como exemplo 4 livros que abordam este mesmo tema. Esta videoaula é dirigida a educadores, pais ou responsáveis que desejam contar histórias tanto em sala de aula, como também para crianças da família ou que estão próximas pelo convívio. Você não precisa ser um ator, atriz ou artista especializado para contar histórias. Contar histórias é uma ação inerente aos seres humanos que comungam uma mesma linguagem. A narração de histórias acompanha todo o desenvolvimento humano desde o princípio da comunicação. Ouça com atenção estes versos. Tem gente que diz que há muito tempo, no começo do mundo, bem no começo, tem gente que diz que o vento soprou sobre as pedras simplesmente para tentar acender o fogo. Ideia engraçada. E tem gente que diz que desde o começo dos tempos as histórias sopraram no coração das pessoas pela mesma razão. Ideia engraçada. É por isso que os contadores de histórias amam este ofício e eu quero alimentar o seu desejo de contar histórias para que você acenda corações. Se você sente vontade de contar histórias, você já está ouvindo um chamado ancestral. Você interiormente já acredita que histórias podem guardar tesouros valiosos que devem ser compartilhados. Devo também dizer que esta videoaula vai funcionar como se fosse uma conversa. E se você fizer contato, terei o maior prazer de trocar ideias com você. Uma das maiores necessidades da criança é o convívio, o compartilhar do tempo e da experiência com seus educadores, pais ou responsáveis. Se este tempo compartilhado é prazeroso, vai marcar profundamente a vida da criança. Então, é isto que vamos procurar: a criação deste tempo comum que produza afeto e brincadeira. O exercício de ler, ouvir e contar histórias promove muitos benefícios. Melhora a fluência de leitura, o repertório de palavras, as associações de ideias, a imaginação, mas não os coloque em primeiro lugar. Deixe-os serem decorrência. Quando contamos histórias, não é preciso fazer um questionário para ter certeza de que a mensagem foi compreendida. Não é necessário fazer uma prova de conteúdo gramatical ou de interpretação de texto. Na verdade, este espaço do contar histórias funciona para descobrirmos tantas ideias não pensadas. Isso é muito bom. Aliás, esse é um bom sinal de que a história é boa. A presença de lacunas que atiçam a imaginação e permitem mais do que uma interpretação. As histórias caminham no tempo de um jeito diferente do tempo do relógio, esse tempo cronológico que nos controla. As histórias podem conversar com sonhos, podem conversar com acontecimentos do passado, podem alimentar um desejo e motivar passos futuros. As histórias estão no tempo do imaginário.
mas seus efeitos se refletem na realidade. Se você quer ser um contador de histórias, o querer contar é o primeiro passo. E é uma ação que tem 3 fios: o fio da história em si, o fio da história de vida do narrador e o fio da história de vida do ouvinte. É um processo em que todos os envolvidos ganham, porque as histórias são tesouros que viajam pelo tempo. E cada vez que nos debruçamos nesta ação, nos alimentamos deste tesouro. No gênero narrativo, existem diferentes categorias de histórias. Os mitos são histórias normalmente relacionadas à criação do mundo, à genealogia de um povo. As lendas, que já trazem elementos humanos, mas muito envolvidos com os elementos fantásticos. As fábulas, normalmente histórias curtas com um cunho educativo, com personagens do reino animal que reproduzem comportamentos humanos. Os contos, que já receberam tantos pontos de quem os contou, que não sabemos mais o que condiz com a realidade e o que foi aumentado. Mas os contos despertam a delícia de brincar, de acreditar, por pura diversão. Os recontos, quando um autor escolhe uma história da tradição oral e conta do seu jeito. E as histórias criadas por escritores que têm autoria assinada. Temos também as nossas histórias de vida. E essa trama não tem fim. E como eu já disse, quando contamos uma história, revisitamos nossa própria história de vida. E o ouvinte faz isto também. É por isto que a ação de contar histórias é um espaço de cura, porque o afeto, o convívio e o conteúdo são bálsamos para as nossas dores e problemas do dia a dia. No universo das contações de histórias estão as brincadeiras que envolvem as palavras, o trava-língua, as parlendas, as trovas, as cantigas. Respira comigo. Quero que você me diga 7 vezes carreado, sem errar nem tomar fôlego: vaca preta, boi pintado, vaca preta, boi pintado, boi pintado. Agora você. Respira. Quero que você me diga 7 vezes carreado, sem errar nem tomar fôlego: vaca preta, boi pintado, vaca preta, boi pintado, boi pintado. Aê! As histórias carregam tesouros porque contêm o conhecimento depurado pelo tempo e, principalmente, as experiências humanas. Esse é o valor precioso, o registro de uma experiência e o conhecimento que ela produziu. Chegou a hora da boa história, é bem agora, eu vou contar. Se alguém pensar que tem demora e for lá fora pra esperar, vai perder a hora. É bem agora, a boa história já vai começar. Escute só. Conta-se que na África Ocidental, que no início dos tempos não havia histórias e também não havia sabedoria. O mundo era muito triste. Por isso, o primeiro contador de histórias foi também um buscador de histórias que saiu pelo mundo afora, acompanhado de um pássaro escrivão, o marabu. Os pássaros não podem escrever, eles têm penas demais. Mas o marabu é o único pássaro que sabe qual das penas do seu traseiro deve ser arrancada para que com ela se possa escrever, o que faz dele um pássaro especial.
É por isso que foi escolhido para sair pelo mundo, pousado no ombro do primeiro buscador e contador de histórias. Andaram pelo mato afora, pela savana e ao longo dos rios para escutar os ventos, as pedras, as águas, as árvores e os animais. E encontraram muitas pessoas, até então desconhecidas, que iam lhes contando suas histórias. Munido da pena arrancada de seu traseiro e utilizando uma tinta feita de água, pó de carvão e goma arábica, o marabu escrivão anotava conscienciosamente todas as histórias que escutava. O buscador de histórias caminhava e pensava: não me será possível recordar todas estas histórias. Mas o marabu continuava a ouvi-las e a escrevê-las. Pois saibam que, uma vez tendo voltado para casa, o primeiro buscador e contador de histórias obteve a solução para o problema que o atormentava. Seguindo os conselhos do marabu, encheu com água uma grande cabaça e nela mergulhou todas as histórias escritas. Durante a noite, naquela cabaça, que na África é chamada de canari, as palavras escritas com tinta se dissolveram na água. No dia seguinte, na refeição da manhã, o marabu mandou que o buscador e contador de histórias bebesse todo o conteúdo do canari como de jejum. Assim, todas as histórias bebidas tornaram-se histórias sabidas. Se por acaso você precisar beber uma história, escute o meu conselho: beba tudo. Não deixe nada no fundo do copo, porque isso poderia dar um branco em sua memória. Antes de eu seguir, quero comentar a função deste sino. Uma imensa quantidade de histórias inicia-se com "era uma vez". E quantas vezes já ouvimos no final: entrou por uma porta, saiu por outra, quem quiser que conte outra. Assim como estas frases, o sino faz esta função de atravessar um portal para este tempo fora do tempo e depois o retorno. Existem muitas frases que cumprem esta função. Eu gosto bastante de usar a música, como aquela que eu já cantei. Chegou a hora. Você vai contar uma história? Então precisa gostar dela. Gostar tanto a ponto de querer contá-la. Faça uma leitura antecipada quantas vezes for necessário. Interiorize a história. Selecione as ações principais e coloque imagens em cada parte. Saboreie a história. Pense em intersecções e associações, como se estivesse fazendo um caldo. Chega um momento que o caldo fica pronto, então é a hora de servir. No caso da história, de exteriorizá-la. Como eu já falei, você não precisa ser formado em algum curso específico para ser um contador de histórias, mas pode ter certeza. Aquele senhor, aquela senhora que tem o dom, o talento nato, eles estudam a história que contam. Como fazem isto várias vezes, desenvolvem um senso de percepção do ritmo a ser dado, das pausas que precisam ser feitas, das palavras escolhidas. O diálogo entre a história e seu narrador é intenso. A Cor da Vida, de Semiramis Paterno. Eu gosto demais de incentivar um narrador iniciante a contar histórias por meio de um livro de imagens. As palavras precisam brotar.
ver uma cena, compreender o acontecimento e contá-lo. Eu vou virar as páginas do livro, veja a imagem e a descreva em voz alta. É um excelente exercício. Fale o que você vê. É como se estivéssemos vendo uma cena além de nós. Estamos chegando no final. Eu gosto muito do conteúdo deste livro. Propõe um final surpreendente. Mesmo que provavelmente não seja a ação que uma mãe desesperada faça ao encontrar seu filho, não importa. A história desempenha uma excelente provocação. Nestes tempos, onde explodem situações horríveis de racismo, precisamos fazer brotar o amor e respeito entre os seres humanos de todas as cores. Mas vamos voltar. Narração é exatamente isto: narrar a ação. Quando contamos uma história, mesmo que haja uma descrição de contextualização, um acontecimento será destacado. Esse acontecimento provavelmente encadeará uma sucessão de ações. Esta dica é valiosa. Quais são as ações da história que você quer contar? Como as ações se encadeiam e formam uma sequência? Mais do que decorar as palavras, é necessário interiorizar a sequência de ações e entender o encadeamento delas, a dependência de uma em relação à outra. E lembre-se sempre, não há um contador de história igual ao outro. Mas vamos fazer um exercício muito bom. Preferencialmente, tenha 2 exemplares de um mesmo livro de imagem. Em sala de aula, peça para mais de um aluno contar este livro, mas sem que o segundo escute o primeiro. Ah, quanta diferença! E agora, algumas dicas que só o exercício constante vai produzir. A maestria do tempero é importante. É necessário descrever o contexto geral, informações básicas de tempo e local, sem entediar o ouvinte. É necessário atrair com curiosidade, sem revelar o desfecho antecipadamente. É necessário manter a tensão, sem provocar cansaço. Veja, o vídeo que gravei com essa história, A Cor da Vida, eu escrevi um texto, mantive o enredo e coloquei mais informações. Mas é só uma das muitas opções. Assista no YouTube, canal Casa da Arte Multimeios, A Cor da Vida. E aí você compara todas as possibilidades. Danny Down, um menino legal, de André Luiz Oliveira e Arnaldo Júnior. Agora vou trazer este livro para falar da escolha da forma, como contar a história, usando somente a linguagem ou com objeto para representar os personagens, com música, sem música, lendo com o livro na mão? Ah, são tantas as possibilidades.
A melhor escolha é o jeito que a história cabe em sua boca, com a forma com que você queira usar. Cada contador de história é único. Ninguém conta a história do mesmo jeito que outro narrador. E cada um escolhe a maneira como quer fazer. Para contar Danny Down, eu escolhi ter um boneco comigo. Sabe por quê? Porque o personagem do Danny adora abraçar. E eu queria poder realizar esta ação. Veja a história completa no YouTube, canal Casa da Arte Multimeios, Danny Down. Eu também gosto muito de usar música nas histórias que conto. Então, compus esta pequena canção. Chegou na escola um menino diferente, seus pais dizem que ele é um presente. Um menino de coração apaixonado, que gosta de abraçar e ser abraçado. Mas o que tem um abraço de tão especial? Tem tudo se for dado por Danny Down. Mas o que tem um abraço de tão especial? Tem tudo se for dado por Danny Down. Danny Down é mesmo um menino legal. Esse Danny é incrível, o Danny é o tal. Danny Down é mesmo um menino legal. Esse Danny é incrível, o Danny é o tal. Danny é esperto e já descobriu o que muita gente não viu, mas está a um palmo do nariz. O que realmente importa é a gente ser feliz. Danny Down é mesmo menino. A letra da música eu extraí dos próprios versos do livro, mas a música foi fluindo, quase como se eu estivesse conversando. Pela música, já podemos falar do que se trata a história. Um menino com síndrome de Down. É uma história muito pertinente para discutirmos o reconhecimento de nossos limites. Todos temos limites. Algumas pessoas precisam de mais tempo para realizar ações que outras conseguem fazer mais rapidamente. Todos temos aptidões, preferências e talentos diferenciados. Tem uma brincadeira engraçada para se fazer. A pergunta: o que você sabe fazer bem? O que você faz bem feito? Repare, normalmente a pessoa responde: eu gosto de... Então você interfere e insiste. Eu não perguntei do que você gosta, mas o que você sabe fazer. Experimente fazer a brincadeira. Claro que a tendência é aprender a fazer bem aquilo que gostamos, mas pensar a diferença faz um bem danado. E depois, se a conversa engatar, quem sabe possa ser discutido que o fazer bem feito tende a vir de ações que gostamos de fazer. O prazer de brincar com um jogo pode ser maior do que ter um bom resultado e ganhar o jogo. Que em sociedade, as pessoas ajudam umas às outras, trocando e oferecendo o que um sabe fazer de melhor. Com essa história, quero fazer mais um comentário. No livro, a última frase é: o que realmente importa é a gente ser feliz. Na gravação no canal do YouTube, eu falo assim: o que realmente importa é a gente, em conjunto, descobrir um jeito de ser feliz. Na canção incluir em conjunto não dava certo com a métrica. Eu fiz esta modificação porque, para mim, é muito necessário. Vivemos o imperialismo da felicidade. Somos obrigados a demonstrar felicidade em todas as páginas digitais. Então, acrescentei que a felicidade precisa ser uma conquista coletiva.
Se você assistiu o meu vídeo anterior que aborda o tema diversidade, vai se lembrar que falo sobre a movência cultural. Com a passagem do tempo, a sociedade muda entendimentos sobre determinado assunto. Hoje vivemos a predominância do politicamente correto. Precisamos de um vídeo só sobre este assunto, porque eu, como narradora, posso modificar a história para contá-la do meu jeito, mas isto é muito diferente do que mutilar as histórias, excluindo partes que retiram os conflitos intrínsecos. Como eu disse, essa é uma discussão muito grande que precisa de uma abordagem específica sobre o tema. E como estamos em plena revolução de valores sociais, o que mais convém é o diálogo e a troca de diferentes entendimentos sobre a questão. Nós, Eva Furnari. Qual a idade indicada para cada história? Então, se você começar a desenvolver um repertório, vai descobrir o momento de contar uma história e para quem deve ser contada. É por isto que seu envolvimento anterior com a narrativa é importante. Para crianças bem pequenas, histórias contadas com as mãos e os dedos fazem um sucesso danado. Histórias de repetição e versos rimados são excelentes para início de alfabetização. Esta história, Nós, precisa de uma audiência que já possa elaborar seus próprios pensamentos e sentimentos. Vou fazer um resumo. O Era uma vez é substituído pelo tempo em que as pessoas nasciam em repolhos. Pronto, já arrebentou tudo. Apesar dos personagens parecerem gente como nós, o jeito das pessoas nascerem é bem diferente. Então, com este início, já somos transportados para o faz de conta. Nós conta a história de uma menina que vivia rodeada de borboletas. Isto era motivo de muita chacota das pessoas da cidade. A situação foi piorando, a mágoa da menina crescendo, e então começaram a aparecer nós no corpo dela, nós nos dedos, no pescoço, no nariz. A situação era tão insuportável que ela fugiu da cidade e, depois de alguns encontros e desencontros, descobriu a cidade de Merengue, onde ser rodeada de borboletas não era um problema e as pessoas aprendiam a lidar com nós. Vale muito ler o livro e conversar a respeito dessa história com as crianças. Isso pode revelar muitas descobertas. Lembrando sempre que o conversar não é o que a história quer dizer, mas como a história chegou até o ouvinte e o que ela despertou. A conversa, às vezes, demora um tempo para nascer. Nem sempre deve ser imediatamente após a narrativa ou leitura. Às vezes, a história precisa de um tempo para ser absorvida e processada interiormente. Diversidade, Tatiana Belink. Mas se eu quiser ler a história e não contar, não se preocupe, faça assim. Os livros com rimas são perfeitos para isto, porque o poema necessita da palavra que o autor escolheu. Um é feioso, outro é bonito. Um é certinho, outro esquisito. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro é dengoso. Um é ligeiro, outro é mais lento. Um é branquelo, outro é sardento.
Um é preguiçoso, outro é animado. Um é falante, outro é calado. Um é molenga, outro é forçudo. Um é gaiato, outro é sisudo. Um é moroso, o outro é esperto. Um é fechado, outro é aberto. Um é carrancudo, outro tristonho. Um divertido, outro é enfadonho. Um é enfesado, outro é pacato. Um é briguento, outro é cordato. De pele clara, de pele escura, um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente do siso. Um é menino, outro é menina. Pode ser grande ou pequenina. Um é bem jovem, outro de idade. Nada é defeito, nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente. Assim, assado, todos são gente. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Vamos, venhamos, isto é um fato. Tudo igualzinho, ai como é chato. As possibilidades sempre são muitas para interagir com um livro. Lembra que eu falei das histórias de repetição? A criança em fase de aprendizagem de leitura tem muito prazer em identificar as palavras. Se a criança não lê, leia para ela. Deixe a criança manusear o livro, reconhecer as imagens e ilustrações. Depois, por meio das ilustrações, deixe a criança contar a história para você. E depois, brinque de faz de conta. Por meio de experiências compartilhadas por histórias, aprimoramos o que já vivemos e guardamos conhecimento para uma situação inusitada. Um discurso ou uma lição, às vezes são necessários, mas aprendemos muito por tabela, pela vida dos personagens. As histórias escondem e revelam verdades. Escute esta lenda de tradição oral do Oriente. Uma fábula sobre a fábula. Deus criou a mulher e junto com ela criou a fantasia. Um dia, a verdade resolveu visitar um grande palácio e escolheu o mais suntuoso de todos, onde morava o sultão Harun al-Rashid. Vestiu seu corpo com um véu claro e transparente e foi bater à porta do rico palácio em que vivia o glorioso Senhor. Ao ver aquela formosa mulher quase nua, o chefe dos guardas perguntou-lhe: "Quem és?" "Sou a verdade", respondeu ela, com voz firme. "Quero falar ao vosso senhor, o sultão Harun al-Rashid." O chefe dos guardas, zeloso da segurança do palácio, apressou-se em levar a nova ao grão-vizir. "Senhor", disse, inclinando-se humilde, "uma mulher desconhecida, quase nua, quer falar ao nosso soberano." "Como se chama?" "Chama-se Verdade." "A verdade?" exclamou o grão-vizir, subitamente assaltado de grande espanto. "A verdade quer entrar neste palácio?" "Não, nunca! Que seria de mim? Que seria de todos nós se a verdade aqui entrasse? A perdição, a desgraça nossa. Diga-lhe que uma mulher nua, despudorada, não entra aqui." Voltou o chefe dos guardas com o recado do grão-vizir e disse a verdade: "Não podes entrar.
a tua nudez seria uma ofensa. Vendo que não conseguiria realizar o seu intento, a verdade ficou muito triste e afastou-se lentamente do grande palácio, cujas portas fecharam diante de tanta formosura. Mas, quando Deus criou a mulher, criou também a teimosia, e a verdade continuou a alimentar o propósito de visitar o grande palácio. Cobriu o corpo com um couro grosseiro, como os que usam os pastores, e foi novamente bater à porta do suntuoso palácio em que vivia o glorioso Senhor. Ao ver aquela formosa mulher grosseiramente vestida com peles, o chefe dos guardas perguntou-lhe: quem és? Sou a acusação, respondeu ela em tom severo. Quero falar ao vosso senhor, o sultão Harun al-Rashid. O chefe dos guardas, zeloso da segurança do palácio, correu a entender-se com o grão-vizir. Senhor, disse, inclinando-se humilde, uma mulher desconhecida com o corpo envolto em grosseiras peles deseja falar ao nosso soberano. Como se chama? A acusação. A acusação? Repetiu o grão-vizir, aterrorizado. A acusação quer entrar nesse palácio? Não, nunca. Que seria de mim? Que seria de todos nós? Se a acusação entrasse aqui, a perdição, a desgraça. Não. Diz-lhe que não pode entrar. Diz-lhe que uma mulher sob vestes grosseiras, mal cheirosas, não pode falar com o grão-vizir. Voltou o chefe dos guardas com a proibição de seu senhor e disse a verdade. Não podes entrar. Com estas vestes grosseiras não poderás falar ao nosso senhor, o sultão Harun al-Rashid. Vendo que não conseguiria realizar o seu intento, ficou ainda mais triste a verdade e afastou-se vagarosamente do grande palácio do poderoso Harun al-Rashid, cuja cúpula cintilava aos clarões do sol poente. Mas Deus criou a mulher e criou também o capricho. E a verdade, com o desejo de visitar o grande palácio, vestiu-se com riquíssimos trajes, cobriu-se com joias e adornos, envolveu o rosto em um manto de seda e foi bater à porta do palácio em que vivia o glorioso Senhor. Ao ver aquela encantadora mulher, linda como a lua, o chefe dos guardas perguntou-lhe: quem és? Eu sou a Fábula, respondeu ela em tom meigo e suave. Quero falar ao vosso senhor, o generoso sultão Harun al-Rashid. O chefe dos guardas, zeloso da segurança do palácio, correu radiante a falar com o grão-vizir. Senhor, disse inclinando-se, uma linda e encantadora mulher vestida como uma princesa solicita audiência de nosso senhor. Como se chama? Chama-se a Fábula. A Fábula! Exclamou o grão-vizir, cheio de alegria. A Fábula quer entrar neste palácio. Que entre! Bem-vinda seja a encantadora Fábula. Dançarinas irão recebê-la com flores e perfumes. Quero a Fábula neste palácio e com o acolhimento digno de uma verdadeira rainha. E abertas as portas de par em par do grande palácio, a formosa peregrina entrou. E foi assim, sob o aspecto de Fábula, que a verdade conseguiu aparecer ao poderoso sultão. A humanidade tem evoluído tanto nas descobertas tecnológicas e científicas, mas investiu pouco em permitir que cada pessoa conheça
como é o funcionamento interior de si mesma, seus sentimentos, suas emoções, suas angústias, seus desejos, seus amores, o que lhe dá prazer. A escola e os professores são muito cobrados pela transmissão de conteúdo, mas hoje, cada vez mais, o conteúdo está disponível por vários acessos, mas o desenvolvimento emocional necessita do aprendizado de como se estabelece o relacionamento humano. E para terminar, onde podemos encontrar boas histórias? É só começar a procurar e a história vai te encontrar. As histórias moram basicamente em livros. Sua cidade tem biblioteca municipal? Sua escola tem uma biblioteca? Você tem algum livro? Que tal organizar uma feira de troca? Fazer e pedir empréstimo pode funcionar. Hoje em dia, vários estabelecimentos comerciais têm balcões de livros onde você pode retirar, ler e depois devolver. A internet também tem sites com histórias. E temos também atualmente inúmeros contadores de histórias na internet com excelentes trabalhos. E é claro, livro nas livrarias. E tem também as histórias que moram na memória das pessoas. É só procurar que a história vai te achar.